Já vou colocar um aqui no top 5, só pra gente já definir ali qual que vai ser o nível da parada. Então vamos pegar aqui Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, todo mundo concorda. Acho que não tem ninguém, nenhum maluco que vai discordar de Poderoso Chefão aqui no top 5. Agora vamos fazer pela ordem. Barbie é um bom filme. Bom filme. É um filme que me divertiu quando assisti. Não colocaria no ótimo. Acho que não entra nessa categoria de filme ao meu gosto pessoal, né? Duna, esse aqui é o Duna Parte Um. Duna Parte Um é um filme que eu já tive uma relação meio montanha-russa. Na época que eu assisti a primeira vez, eu gostei muito dele. E aí depois, quando eu reassisti para ver o 2, acabei não gostando tanto assim. Então eu fico meio na dúvida. Eu fico na dúvida entre colocar o Duna no bom ou colocar o Duna no ruim. Se tivesse aqui uma categoria mediano, acho que eu colocaria o Duna no mediano. Vamos criar essa categoria? O Duna, pra mim, ele é um filme que eu partilho ali de sentimentos mistos, entendeu? Tem coisas que eu gosto nele, tem outras que eu não gosto tanto assim. Então eu vou deixar no mediano. Acho que aqui a gente já começa umas polêmicas, né? Mas enfim, é questão de gosto, né? E aqui a gente tá fazendo uma brincadeira, então não leve muito a sério isso, é só meu gosto pessoal. Whiplash. Whiplash é um daqueles filmes que a gente vê muito pessoal falando sobre, e eu não tinha assistido ele na época que saiu, eu fui assistir ele só nesse ano, e a verdade é que eu não gostei do filme, achei ele um filme ruim. Cara, dependendo do dia que você me perguntar desse filme aqui, é capaz de eu ainda colocar ele no muito ruim. Tá? Eu vou deixar no muito ruim aqui pra fazer aí efeito de debate aí sobre o filme, tá? Aranha Verso 2, bom filme. Eu gostei mais do um do que do segundo. Acho que esse aqui é o segundo, né? Eu gostei mais do um do que o segundo. Corra. Corra eu coloco aqui no maravilhoso. Corra tá entre os filmes de terror que eu mais gosto da década passada. Eu sempre revisito esse filme, nem que seja uma vez no ano, ou se eu não assistir nesse ano, com certeza eu assisto no seguinte. É um filme que eu sempre volto, assim, é um queridinho aqui meu. Midsommar eu assisti recentemente. Eu acho um bom filme. Acho um bom filme. Na época que eu assisti a primeira vez eu tinha gostado mais. Hoje revendo ainda acho um filme legal, porém ele deu uma caída pra mim. Agora The Batman. Esse aqui eu vou ter que colocar aqui, vou ter que colocar aqui no top do lado do Poderoso Chefão, porque esse pra mim é o melhor filme do Batman. Nossa, eu gosto demais assim do ritmo dele. Eu gosto que ele é um filme que ele exige também da participação ali do espectador, né? Ele demanda de um espectador um pouco mais atento aos acontecimentos do filme. E eu acho isso muito muito legal. Ainda mais dentro de um cenário de filmes de super-heróis, né, em que a gente tem um movimento recente de tudo ser muito raso, muito mastigado, e eu acho que esse filme do Matt Reeves ele vai numa outra direção. Com certeza deixo aqui no top 5 e vai ser difícil de algum filme derrubar esses dois aqui, hein? Já vou avisando. É Knives Out, Entre Facas e Segredos, né? Bom filme, filme divertido, trama legal, personagens interessantes. Gosto do Knives Out, gosto mais desse do que aquele que saiu, o... Caramba, como que era o nome? Era Glass Onion, né? Gostei mais do Knives Out do que o Glass Onion. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Olha, esse filme aqui eu vou deixar no maravilhoso por enquanto, que eu ainda quero ver o que vai encaixar aqui no top 5. E, como eu falei, né, o The Batman, do Matt Reeves, é o meu filme do Batman favorito. Então, dito isso, o Cavaleiro das Trevas faz total sentido deixar ele aqui no maravilhoso. Show de Truman. Show de Truman é um ótimo filme, gosto bastante de Show de Truman. Eu assisti, na verdade, ele só uma vez, mas eu tenho boas memórias desse filme. E eu gosto muito do Jim Carrey, eu acho ele um excelente ator. E a primeira vez que eu vi ele num filme de drama foi justamente no Show de Truman e curti pra caramba, é um ótimo filme. Inception, A Origem. Ai caramba, onde eu ponho a origem? Eu tô numa dúvida entre o bom e o ótimo. Eu deixo no bom. Eu deixo no bom porque eu acho que é um filme que tem boas ideias, é até interessante o desenvolvimento do filme, mas eu sinto que pelo fato do filme brincar muito com esse aspecto dos sonhos, eu acho que dar essa abordagem tão realista para os sonhos não me é tão interessante assim. Então é mais por esse aspecto assim que eu gosto do filme, mas eu tenho certas ressalvas, né, com ele. Porém ainda acho um bom filme do Nolan.
Parasita vai pro top. É um excelente filme, né? Um filme que fala aí sobre luta de classes. Ele é um filme que ele mescla muito também essa coisa de gêneros, né? No momento você tá vendo um drama, do nada ele vira uma comédia, depois vira um terror. E faz isso de uma maneira muito natural, você não percebe esses caminhos, né, que o filme vai tomando. Fora toda a trama que é interessantíssima, muito bem desenvolvida. E gostei bastante desse filme na época que eu assisti. Assisti outras vezes depois que saiu e continuo gostando muito do filme. Então, tá aqui em top 5 com certeza. Pobres Criaturas. Olha, vamos lá. Pobres Criaturas é um filme que eu assisti nesse ano, nos cinemas. Eu não sabia nada do filme, a única coisa que eu sabia é que tinha a Emma Stone, que tinha o Willem Dafoe, e era do Yorgos Lanthimos, que é um diretor que tem alguns filmes que eu acho bem interessantes, principalmente o Lagosta. E aí, enfim, fui pro cinema sem saber nada, não tinha visto trailer, não tinha visto nada, e me surpreendi positivamente. Gostei bastante do filme e eu acho que eu vou deixar ele aqui no Maravilhoso por enquanto, porque vamos ver aí o que tem pela frente. Pode ser que lá na frente eu acabe reorganizando aqui essa ordem e aí a gente vai ter a lista definitiva, mas Pobres Criaturas com certeza não tem como não colocar, né, aqui no Maravilhoso. E agora Aranha Verso 1. Gente, se eu estiver confundindo o pôster dos dois aranhas, vocês desconsiderem, tá? Então, no bom aqui eu deixo o Aranha 2 e no 1 eu coloco o Aranha 1, eu coloco aqui em ótimo. Poderia até colocar no maravilhoso, mas eu vou deixar pra definir melhor no final, vou deixar por enquanto aqui em ótimo. Eu acho que eu gosto mais do 1, porque na época que eu assisti o Aranha Verso 1, não tinha algo parecido, né, com aquele estilo de animação. E aí o 2 ele vem realmente pra expandir esse universo, ele traz novas possibilidades, só que é aquela coisa, né? A coisa da experiência que você acaba tendo com o filme. Lady Bird. Lady Bird é um filme que eu assisti uma vez e não gostei do filme. Achei um filme ruim. Eu não vou elaborar muito, mas não foi um filme que me pegou assim. Eu achei sei lá, um filme chatinho, sabe? Chatinho. Psicopata Americano. Psicopata Americano, eu deixo no mediano. Não é um filme que tenho muito carinho. Não é um filme que me empolga tanto assim. Não tenho grandes comentários a fazer sobre esse filme. É mediano. Duna Parte 2 é um caso interessante, porque eu tava muito curioso para ver esse filme. Eu assisti nos cinemas, só que eu fui no cinema numa segunda-feira e eu tava meio cansado. E aí eu não sei se isso afetou a minha experiência com o filme. Eu não assisti o filme novamente desde então, mas eu acho que isso possa ter afetado um pouco a minha experiência com o filme, porque eu fiquei com sono em alguns momentos e acabou não sendo tão legal para mim. Então foi um filme que eu fiquei com sentimentos mistos, mas ficou bem claro para mim que eu acabei gostando mais do 2 do que do 1. Então eu vou deixar o Duna aqui em bom, mas com essa ressalva de que é um filme que eu preciso assistir novamente. Então pode ser que, por exemplo, daqui a uns meses, quando eu voltar aqui e tentar fazer essa mesma lista, a posição já vai ser diferente. Calma, não fiquem nervosos, não fiquem bravos. Sei que tem muita gente que gosta de Duna, principalmente do Duna Parte 2. Eu gosto muito de ficção científica, gosto muito dos livros de Duna, mas a minha experiência com o filme, né? Foi a experiência que eu tive quando eu fui no cinema nessa única vez que eu fui. Então por isso que tá aqui no bom. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Cara, esse filme é legal. É um filme legal. Eu acho que eu vou colocar ele aqui no bom também. Não me atingiu tão profundamente, tão forte assim a experiência de ver esse filme. É um filme bem legal, bem criativa, toda a história ali por trás, né? E como que ele desenvolve, mas assim, é um filme que eu assisti, achei legal, e só isso, nada mais. Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street é um filme que também vi há muito tempo, preciso até rever ele, mas na época eu gostei bastante. Deixa eu até já pegar ele aqui. Eu vou colocar o Lobo de Wall Street. Vou deixar aqui maravilhoso por enquanto. O Martin Scorsese, ele faz ao meu ver, né, ele faz uma leitura bem interessante aqui sobre as contradições, né, do capitalismo. Leonardo DiCaprio no seu melhor papel, com certeza. É um filme que eu gosto bastante, não está entre os meus favoritos do Martin Scorsese, mas é um diretor que eu gosto bastante, é um dos meus diretores favoritos dos Estados Unidos. Grande Hotel Budapeste. O melhor filme, né? O melhor filme do Wes Anderson. Eu vou deixar aqui no ótimo. É um filme que eu acho legal, eu gosto muito. O Wes Anderson, ele tem essa coisa, né, de ele desenvolver todo o filme naquela aparência, né, que ele gosta bastante. Às vezes eu acho que ele acaba prezando muito mais pela estética do que necessariamente pelo que ele apresenta de conteúdo do filme. Mas em Grande Hotel Budapeste, eu acho que ele tá ali na melhor forma dele, né, alinhando muito bem essa questão do visual com a questão da história e acho que funciona muito bem, a história é muito legal, muito divertida. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai entrar em polêmica,
mais uma, porque esse aqui é o Homem-Aranha do Doutor Estranho, né? Que vem os outros aranhas e tudo. Esse filme aqui eu assisti no cinema e eu vou dizer o seguinte, pra mim é ruim. Deixa eu até diminuir aqui pra ficar melhor a visualização pra vocês, acho que ficou melhor, né? Eu acho ruim esse filme porque é um filme extremamente apoiado no sentimento de nostalgia. Esse Aranha, pra mim, ele é uma das origens desse problema que a Marvel passou a construir com o passar dos anos, que é esse apoio excessivo na nostalgia. E através desse apoio excessivo da nostalgia, você acaba esvaziando a história do filme, você acaba esvaziando o conteúdo do filme. Esse é um movimento que passou a acontecer bastante na Marvel. A Marvel já trabalhava essa coisa da nostalgia, né? Principalmente nos filmes das grandes sagas ali, principalmente nos Vingadores, né? Aquilo, acredito que era feito de uma maneira mais orgânica. Quando acaba aquela primeira grande fase da Marvel, que se encerra ali com o Endgame, né? O Ultimato, e aí você passa a ter ali uma nova etapa da Marvel que vocês perdem, né? Você perde vários desses personagens grandes que fizeram parte dessa grande saga de 2010 até ali 2019, mais ou menos. Você acaba tendo um vazio ali para completar e a Marvel enxergou na nostalgia uma possibilidade de conseguir promover e levar as pessoas ao cinema. E pra mim esse filme do Homem-Aranha é isso. Já começa com o fato de que eu não gosto do Aranha do Tom Holland. Eu acho o Aranha muito ruim. Não sei como é que vai ser agora nos próximos filmes, mas eu não gosto do Aranha do Tom Holland. Assistindo o filme, eu tive realmente essa sensação de que era apenas um filme construído em cima do sentimento de nostalgia para levar as pessoas ao cinema. Quando você tira o sentimento de nostalgia e enxerga o filme por si só, eu acho um filme muito fraco. O Menu agora é um filme mediano, um filme ruim. Ah, cara, eu vou deixar no mediano, vai. Pode ser, vai. Pode ser no mediano. Sem grandes elaborações. Clube da Luta eu já gostei mais desse filme. Eu preciso, na verdade, reassistir ele. Tem muitos filmes aqui dessa lista que eu já vi, mas vi há muito tempo atrás. Então eu não tenho, às vezes, aquele frescor, né, da história na cabeça. Mas o Clube da Luta é um filme que eu gostei muito quando eu comecei a assistir mais filmes, né, tentar me aprofundar mais nesse tema. Eu gostava bastante, li o livro e tudo mais. Eu vou deixar aqui no ótimo. Garota Exemplar. Garota Exemplar é um filme bem legal, do mesmo diretor, né, do Clube da Luta. Garota Exemplar é um filme muito bom. Eu vou deixar também por enquanto aqui no ótimo. O Iluminado, eu vou colocar aqui no top. É um filme que eu tenho um carinho muito grande porque foi o filme que me introduziu ao universo ali literário do Stephen King. Quando eu comecei a ver filmes, comecei a me interessar, né, por grandes clássicos e tudo mais, fui atrás do Iluminado e eu fiquei muito curioso para saber qual era a origem daquela história, como que eles pensaram em fazer aquele filme e aí acabei me deparando com a informação, né, de que aquilo via de um livro. Eu ali com meus 14 anos, mais ou menos, descobri Stephen King e comecei a ir atrás. Foi quando eu comprei o Iluminado e aí li o livro e de lá pra cá o Stephen King se tornou meu escritor favorito. Então é um filme que ele pega esse sentimento aí, né, de descoberta de coisas legais na época que eu assisti. E quando eu revisitei o filme em outros momentos, é um filme que ele ainda continuou se sustentando muito bem pra mim. Enfim, foi uma oportunidade que acabou surgindo, estava em exibição e eu acabei assistindo no cinema e foi muito legal, foi muito divertido. O Iluminado é um filme que eu gosto bastante e é um filme que eu assisto de tempos em tempos e o sentimento que eu tenho pelo filme continua o mesmo. Era uma vez em Hollywood, pra mim, tá ali no top 3 dos filmes do Tarantino. Eu tenho essa dificuldade de definir quais são ou qual é o melhor filme do Tarantino, mas Era uma vez em Hollywood é um filmaço, assim, assisti no cinema na época e também assisti outras vezes. É um filme que eu gosto bastante, ele tem muitas coisas ali que me chamam a atenção. É um filme que o Tarantino ele faz muito, acho que ele faz meio que uma espécie de leitura sobre a sua própria carreira, trazendo vários elementos ali pelos quais ele ficou famoso, mas tudo isso dentro de um filme que eu acho sensacional, com um final muito bonito, né, apesar de triste também, por conta do que a gente conhece da realidade, né, da história verdadeira. Então, pra mim, é um dos filmes mais legais do diretor. Fica aí com certeza no top 3. Quem sabe é realmente, pra mim, o melhor filme dele. Forrest Gump também entra naquela onda do Clube da Luta, de filmes que eu gostava bastante quando eu comecei a ver cinema com mais frequência. E faz muito tempo que eu assisti, então eu vou colocar ele numa posição de acordo com esse sentimento. Vou deixar aqui em ótimo. Bastardos Inglórios coloco aqui no maravilhoso. É um filme que eu gosto bastante e já assisti ele várias vezes também. E sempre que eu revisito o filme, continuo gostando do filme. Mas atualmente o meu sentimento está mais forte por Era uma Vez em Hollywood, então vou deixar Bastardos Inglórios aqui. Seven, gosto muito.
maravilhoso. Histórias assim, né, de serial killers, esses thrillers assim, né, suspense policial, essas histórias meio macabras eu gosto bastante. Também é um filme que sempre que eu revisito para mim ele se mantém sempre no alto assim. Então não tem jeito, precisa ficar aqui realmente no maravilhoso. Ai, ai, tá ficando difícil, hein? Silêncio dos Inocentes vai pro maravilhoso também. Ele acho que ele vai na mesma onda aqui do Seven, né? Dessa trama de suspense, investigação policial, serial killer. É uma temática que eu gosto muito. Acredito que também por isso eu também gosto muito de Batman, porque ele também trabalha um pouco com esses arquétipos, né? Do filme policial, de investigação, em que você tem um criminoso oculto. Então fica aqui no maravilhoso. Kill Bill eu assisti recentemente, pouquíssimo tempo. É um filme também muito legal, muito divertido, filme de ação muito bom. E gosto muito de todo o universo que o Tarantino construiu nesse filme, principalmente ali os trechos que aparecem o Pai Mei, são trechos que toda vez que eu vejo assim, eu adoro, me divirto demais. Então, com certeza, deixar o Kill Bill aqui no maravilhoso. Vingadores Guerra Infinita. Ó, aqui complica, tá? Por quê? Vingadores Guerra Infinita é um filme que eu gosto muito, gosto muito. Pra mim é o melhor filme da Marvel pela Disney. Caramba, ele caberia aqui no top 5. Eu vou deixar ele aqui no maravilhoso. Os outros filmes que estão aqui em cima eu gosto mais, enfim, isso não diminui nada o Guerra Infinita, que pra mim é o melhor filme da Marvel, ponto. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olha, é um filme que, se você me perguntar no dia, eu posso colocar ele no ruim, posso colocar ele no mediano. Não é um filme que me pegou demais, assim, eu não curti tanto o filme, como algumas pessoas acabaram curtindo, né? Eu vou deixar aqui no ruim, porque tem muita coisa boa aqui em cima, a gente tem que também preencher um pouco aqui a parte de baixo. Baby Driver. Cara, Baby Driver eu colocaria em bom, mas eu vou deixar no mediano. Ah, não é um filme muito marcante, sabe? Nada demais. Acho que fica ali mediano, na média. Ilha do Medo, mais um Martin Scorsese aqui. Ilha do Medo, ele vai aqui com certeza pro maravilhoso. Caberia aqui no top, mas como só pode 5, deixa Ilha do Medo aqui. E você vê, né? O Martin Scorsese, pra mim, ele é um diretor que tem tantos filmes bons que mesmo Ilha do Medo, o Ilha do Medo é um filme que eu gosto bastante, mas ele não tá no meu top 5 filmes do diretor. Mas mesmo assim, ele consegue chegar ali no maravilhoso, ficar entre os 10 filmes que eu mais gosto, né? Vingadores Ultimato, eu vou deixar no ótimo. Eu não acho ele melhor que o Guerra Infinita. Eu não acho. Esse filme acaba sendo uma grande homenagem a todos esses anos que a Marvel foi construindo esse universo para chegar até esse ponto do Ultimato. Em alguns momentos o Ultimato ele me cansa, sabe? E lógico, tem aquele final que é incrível, é sensacional. O filme todo é construído para chegar nesse momento, que é realmente incrível, mas aquela questão de gosto pessoal. Guerra Infinita é mais interessante para mim. Tá, nós já temos 10 filmes aqui no top maravilhosos. Agora veio o Django. Entre todos os filmes que estão aqui, eu acho que o Django não bate eles, então o Django vai ficar aqui no ótimo. Glass Onion, que é a continuação, né, do Entre Facas e Segredos, mediano pra mim. Ratatouille é um ótimo filme, a animaçãozinha legal pra caramba, divertida, com uma história bem bonita mesmo. Hereditário, eu assisti uma vez na época que saiu e gostei bastante do filme na época. Eu vou deixar aqui no ótimo. Her também é outro filme que eu gosto bastante, uma ficção científica que trabalha ali também com um lado mais dramático, né, um romance. Vou deixar no ótimo também. Fantástico Senhor Raposo. Depois do Grande Hotel Budapeste é o filme que eu mais gosto do Wes Anderson, então eu deixo aqui no ótimo também. Eu sei que o Grande Hotel Budapeste tá aqui, mas eu também acho Fantástico Senhor Raposo um ótimo filme. Eita, que agora vem Matrix. Putz, caramba, agora eu vou ter que repensar aqui, hein? Matrix é muito bom, cara. Caramba, mano. Putz, Matrix merecia muito estar aqui em cima, mas quem que eu vou baixar pro Matrix poder ficar aqui em cima, hein? Caramba. Poderoso Chefão, não. Batman. Caramba, galera. Que dificuldade, hein? Que dificuldade. Ó, eu falei lá no começo, hein, que seria muito difícil algum filme derrubar o Batman do Matt Reeves, mas entre todos que estão aqui, putz, cara, que dificuldade essa lista. E aí, pior que depois que eu baixar um daqui, eu vou ter que baixar um do Maravilhoso também. 6 horas e meia depois. Seguinte, eu pensei bastante, não consegui escolher nenhum para o Matrix substituir. Então vou deixar ele aqui no maravilhoso, mas é assim, a menção muito honrosa, porque eu gosto muito do Matrix. O Matrix com certeza caberia aqui. Só que como eu falei, eu assisti o Batman muito recentemente, inclusive
Tem vídeo da série do Pinguim aqui no canal, depois se você quiser conferir. Então é um universo que eu gosto bastante e o Matrix 1 é um dos melhores filmes, com certeza, principalmente ali da década de 90. Mas nesse momento, eu vou ter que deixar ele aqui no Maravilhoso, eu vou ter que baixar alguém. Cara, eu vou baixar o Lobo de Wall Street, baixar o Lobo de Wall Street. La La Land, La La Land, bom filme. Gosto do Ryan Gosling, gosto da Emma Stone, bom filme. Agora aqui dificulta de novo, porque vem Taxi Driver, tá dentro do meu top 5 filmes favoritos do Martin Scorsese. Aqui não vai ter jeito, vou ter que baixar alguém. Vou ser sincero, tô entre o Iluminado e tô entre o Batman. Uma eternidade depois. Olha, eu vou baixar o Iluminado pelos mesmos motivos que eu baixei o Matrix, tá? Porque o Batman tá muito fresco na minha memória. E assim, recentemente esse filme aqui tá entre os meus favoritos, então não tem jeito, vai ter que ficar aqui. Interestelar. Agora a gente chega aqui num ponto crítico. É um ponto crítico do vídeo. Interestelar, eu acho Interestelar um filme mediano. Isso se eu quiser ser polêmico mesmo, eu coloco aqui em ruim, tá? Coloco em ruim, só que eu não vou cometer esse crime, porque eu preciso reassistir esse filme, tá? Então eu vou deixar ele mediano. Ele tem alguns problemas que, como eu falei, eu preciso reassistir para ter certeza se essas impressões permanecem. Mas não é um filme do Nolan que eu tenho muito carinho. Não é. Eu gosto muito mais da primeira fase do Nolan, ali nos anos 2000. A década de 2010 não acho uma década tão boa do Nolan. Nessa década de 2020 ele lançou o Oppenheimer, que é interessante. Tenet, acho muito ruim. Acho que é o pior filme dele. Interestelar fica ali no mediano, vai. Oppenheimer, bom filme, tá? Bom filme. Não acho tudo isso. Oppenheimer eu assisti, achei legal, mas acho que é só isso. Não tem muito o que dizer, tá? Coringa. Coringa é um filme que na época, quando saiu, eu amei, assim, curti muito. Das outras vezes que eu fui reassistindo o filme, eu continuei gostando, mas menos. Então, fica aqui no ótimo. Pulp Fiction. Aí aqui não vai ter jeito. Pulp Fiction vai ter que entrar aqui no Maravilhoso. E aí é curioso, porque a gente tem 3 filmes do Tarantino aqui no Maravilhoso. Se eu for definir dessa maneira, de baixar um Tarantino para ficar equilibrado com os outros diretores, primeiro, Pulp Fiction já joga aqui para cima. E aí fica entre Kill Bill e Bastardos Inglórios. Eu acho que eu baixo Kill Bill, mas baixo assim, com dor no coração. Com dor no coração. Esse aqui é o meu ranking dos filmes mais populares do Letterboxd. Deixa aí nos comentários qual seria o seu top 5 e se inscreva no canal para receber vídeos aqui toda semana, beleza?